Foi falando aqui de confinamento, semi-confinamento, terminação intensiva a passo, o pessoal cresceu mais de 300% no Brasil nos últimos 5 anos e eu quero repercutir essa informação aqui com o Paulo Dias. Estávamos no bloco anterior falando sobre isso e é impressionante como essa modalidade cresceu e como ela tem uma entrega em desempenho, né, em evolução desses animais no confinamento e no coxo, é impressionante, né? Marquinhos, a gente tem acompanhado essa evolução aí, né? A gente se surpreendeu muito nesses últimos anos, né, com esse crescimento. E mais surpreendente ainda é que realmente a gente está dominando a técnica, não deixando nada a desejar na área de confinamento, né? Bacana. Agora, qual que é a diferença de um sistema para o outro? É percentual fornecido? Na verdade, o TIP, ele utiliza uma área maior, utilizando um pouco mais da pastagem, né? E com consumo de concentrado simplesmente no coxo. Quando você vai para o confinamento, você tem uma dieta total ali dentro do confinamento com animais que não têm acesso a nenhum tipo de volumoso. No TIP, você tem uma área que esses animais comem o concentrado no coxo e, consequentemente, ele vai para a área de pastagem ali para poder puxar um pouco do volumoso. Entendi, basicamente é isso. E a que você acreditaria esse crescimento aí da TIP, do semi-confinamento? Marquinhos, quem pegou pesado nessa área de crescimento é o Mato Grosso, né? O Mato Grosso realmente dominou isso, onde você tem essas integrações lavoura-pecuária lá para a utilização do grão e o confinamento como um todo em regiões de grande área de pastagem necessita-se ter uma estrutura física muito grande, né? E o TIP não, o TIP é mais simples, o TIP é mais, eu posso mesmo no TIP, fechar esses animais como confinamento no futuro, então agora mesmo que a gente está num período seco pesado, né? Ao longo do tempo a gente tem disponibilidade de pastagem, chega um momento que essa pastagem vai se acabando e vai se aumentando o concentrado ali dentro e esses animais vão ficando mais fechados, né? Então o TIP ele tem uma flexibilidade muito grande com baixo investimento estrutural, né? Bacana, inclusive a gente vê não só a terminação em si, mas a utilização da ferramenta na recria. Né, seja numa recria intensiva a pasto, ou mesmo, por exemplo, a gente tem visto muito o pessoal fechando os animais ali logo após a desmama, nesse período mais crítico do ano, né? E o pessoal chama de sequestro, acho que esse nome é feio, mas, né? Mas assim, em linhas gerais, ou seja, a flexibilidade da ferramenta ali é incrível, né? Inclusive a interferência da recria, né? Marquinhos, na verdade a gente depois da China, né, a gente encurtou esse boi, né? Ou seja, nós hoje abatemos animais mais jovens. Consequentemente, essa intensificação em todo o ciclo produtivo teve que acontecer. Desde uma desmama mais precoce até uma recria mais intensiva e, consequentemente, uma engorda também com um curto espaço de tempo. Então, a gente tem técnicas ao longo do tempo que se misturam aí para tentar atingir esse animal mais jovem com maior produção de carcaça aí ao longo do tempo. O sequestro, ou esse nome como queira dar, né? Na verdade... Confinamento de bezerro? Confinamento de bezerro, sei lá, né? Mas, na verdade, ele proporciona que, na verdade, esse ciclo de chegar no período de abate com esses 550 quilos, 520 quilos, seja cumprido. Né? Você tem uma restrição de pasto ao longo do tempo, esses animais vêm para um confinamento, recebem uma dieta aí com um menor ganho de peso na casa aí de no máximo 1 quilo por dia, né? Estourando isso, e depois voltam para o pasto e aí cumpre a sua taxa de crescimento estabelecida para poder chegar nesse ponto de abate aí de 520, 550 quilos. Que bacana, né? Crescido bastante. Inclusive vocês prepararam um gráfico que mostra dividido, né? Onde é que está esse percentual de confinamento e TIP no Brasil. E a gente vê aí os estados do Centro-Oeste destacando bastante na TIP, né? Na verdade, o Centro-Oeste pratica-se o TIP muito forte na sua essência, né? E quando você vem para o Sudeste, a gente tem um misto aí de TIP com semi-confinamento e pré-confinamento, né? Essa é outra modalidade também que se enquadra um pouco no TIP aí, mas na verdade se eleva o peso desses animais na entrada do confinamento, diminuindo o custo desses animais em dias de confinamento aí como um todo. Então tem um misto aí do sistema de produção também. Uma área de engorda intensiva, RIP e um pouco ali do pré-confinamento para depois ir para o confinamento. No Centro-Oeste a gente não tem isso. No Centro-Oeste tem muito menos isso, né? No Sudeste tem muito mais isso. No Centro-Oeste a gente tem o TIP na sua essência,
que na verdade é um animal que entra igual no confinamento, um boi magro, se fica aí 100 a 110 dias e consequentemente é abatido aí nos mesmos pesos que a gente tem em confinamento. O que diferencia um pouco do TIP do confinamento é que no TIP, como eu tenho um consumo ad libitum, ou seja, esse animal está consumindo o pasto ali à vontade, eu posso ter um coeficiente de variação maior de acordo com o meu padrão de boiada. Então, quanto mais heterogêneo essa boiada, mais difíceis são esses números e aí você pode ter problema com isso. Agora, no confinamento, não. No confinamento, os animais recebem dieta total e aí ele tem um mau controle com esses indicadores. Só que o brasileiro dominou o TIP, né, Marquinhos? Então, isso aí está dominado. Né? O confinamento ele tem as leituras de coxo, avaliação de comportamento do animal, resposta à dieta, curva de desempenho. Mas a gente está trazendo um pouco disso para TIP também, né? Pois é, o TIP com esses grandes players que estão mexendo com o TIP há um bom tempo, já tem toda essa tecnologia, né? Eles tratam com caminhão dentro dos seus coxos lá de certa forma, fazem leitura de coxo. É óbvio que a leitura de coxo é um pouco diferente do que a leitura do confinamento e acompanham e avaliam o comportamento dessa boiada. E com um detalhe, né? Tem que ainda acompanhar o comportamento do pasto. Exatamente. Exatamente. É muito comum a gente ver, não, tem o pessoal do pasto aqui, tem o pessoal do coxo ali. Isso. Né? Eles vão se conversando diariamente e esse manejo vai sendo construído ali. Né, a várias mãos, mas realmente é um diferencial muito grande. E a pesquisa de vocês aponta que 15% dos pecuaristas já estão trabalhando nesse sistema? Sim, o pecuarista ele optou, principalmente no período aí de maior preço de arroba aí da pandemia aí 2021, né? A pandemia mexeu um pouco nesse jogo também, né? Mexeu e tinha um pouco mais de risco e aí a turma optou por ter uma modalidade que a estrutura física fosse mais barata. E, consequentemente, emplacou o TIP muito fortemente. E aí a gente vê um crescimento nesses últimos 3 anos aí, nessa faixa de 15%. Muito grande. Muito barbaridade. Algumas perguntas chegando aqui. O pessoal pergunta muito sobre ingredientes. É uma questão complexa, porque depende muito da região, da logística para este ingrediente, para a sua fazenda, né? Do manejo nutricional que você faz, do perfil de genética, do sistema de produção como um todo, né? Se é a TIP, se é o confinamento. O pessoal pergunta, por exemplo, aqui, o Davilson Nunes, né, lá de Prata, no Triângulo Mineiro, qual insumo seria mais eficiente que o milho? Nossa. Depois do milho, tira o milho do jogo. Qual viria depois aí? Marquinhos, na verdade, assim, é outra coisa que vale ressaltar, né? Os nossos nutricionistas brasileiros também evoluíram muito. Demais. Demais, muito mesmo. A gente tem uma gama de produtos. A qualidade da nossa mão de obra focada, especializada ali. Melhoraram muito. E o brasileiro, ele trabalha, se você pegar no Sudeste, a gente tem dietas com 16 ingredientes, 10 ingredientes. Quando você vai para o Centro-Oeste, não, a gente tem menos ingredientes ali dentro com alimentos mais nobres. Uhum. E quando a gente tira o milho, a gente sempre teve o risco, né? A gente tem que proporcionar nessa dieta aí uma fonte energética que realmente seja compatível. E aí a gente tem algumas alternativas, a depender das regiões, né? O insumo que a gente vê na nossa base de dados é polpa cítrica, sorgo, que são mais trabalhadas ali. O sorgo, nesses últimos anos, tem ganhado um pouco de espaço aí, com técnicas como, principalmente, hidratação, e aí vai. Que bacana. Tem outra pergunta chegando aqui. Aliás, várias perguntas. O que a gente não conseguir responder aqui, eu te encaminho e a gente responde depois. Sim. Você grava pra gente exibe aqui pro pessoal. O pessoal está perguntando do trigo, se o trigo vai bem em algum cenário aí de suplementação, de trabalho no coxo. Bem, Marquinhos, esse é um ingrediente que é mais utilizado para vaca de leite, né? No gado de corte a gente tem poucos dados sobre isso, né? Praticamente nenhum. A gente não vê os grandes confinamentos e o TIP utilizar esse alimento como fonte principal. Geralmente isso é mais utilizado em gado de leite. Tá vendo, gente? É a particularização aí, né? Depende muito, é relativo. Um abraço para Kelly Alves, para Julierne Linhares, para Nádia Magalhães, o Leandro Fortes que pergunta o seguinte, qual momento o boi entra nessa TIP na pesquisa? Bem, o momento vai aí que é legal, né? Porque o TIP ele tem um pouco mais de flexibilidade. Depende do manejo. Depende do manejo, depende da carga de pastagem que tem ali, depende do efeito substitutivo que você quer fazer com concentrado para pasto, né? Então, se você quiser ter uma oportunidade de uma compra, de uma reposição mais em conta, você aperta o cerco ali e aumenta a quantidade de consumo de concentrado e, consequentemente, você consegue aproveitar essa oportunidade, né? Então, mas em média, o TIP no Brasil,
Esse é um boi entrando aí de 360, 380 quilos dentro do tipo e ficando aí igual o confinamento na faixa aí de 90, 95 dias a 120 dias. Show de bola. Gente, conversei aqui com o zootecnista e mestre em produção animal, Paulo Dias, gentilmente amanhecer aqui com a gente, começando o mês de agosto juntos aqui, girando o boi pelo Brasil. Te agradeço demais pela visita, pela prestação de serviço. E é isso, né? O que chegou aqui depois, o Timão você grava e manda para nós. Sem problema, Combinado? Marquinhos. Combinado. Eu convido a todo mundo baixar aí na nossa página todo o repórter, todo esse compilado de dados que a gente tem mais de 70 páginas de dados e informações. Espero que todos possam usufruir disso e nós estamos à disposição para poder prover para essa cadeia pecuária aí mais informações e, consequentemente, esses pecuaristas serem mais competitivos e abraçar um pouco essa oportunidade de mercado crescente aí através da proteína de carne. E que vem aí a temporada de confinamento que nós estamos garrados. Nós estamos garrados. Custo baixando, indicador positivo, né? Oh, Obrigado, não demora a voltar. Obrigado tá bom? a você, Marquinhos.